Argumentando sobre o meio ambiente. Hello, welcome to our class on writing. Today, we are going to talk about argumentation concerning environmental issues. Ready? So let's go. Modo de organização discursivo argumentativo. Argumentando sobre questões ambientais. Um tema bastante difundido em várias esferas atualmente é o das questões ambientais. Todo o dano que a humanidade vem causando ao planeta, assim como suas consequências e as maneiras que temos para olhar para o mundo, a fim de garantir um futuro melhor para as próximas gerações, assumiram posição de destaque nos meios de comunicação e nas discussões em geral nas últimas décadas. Você consegue perceber isso em sua vida diária? E quais temas ambientais você acredita importante? Veja os temas a seguir e pense em quais são familiares para você. Water pollution, ozone hole, harm to wildlife, toxic waste, deforestation, garbage, global warming. Então, qual desses você acha que nós vamos discutir hoje? Para a aula de hoje, nós selecionamos discutir water pollution, harm to wildlife, deforestation e global warming. Além de discutirmos esses temas e aprendermos expressões úteis para discuti-los, também trabalharemos com a estruturação do texto, tendo como foco principal o parágrafo. Nós proporemos soluções para problemas existentes, utilizando de modal verbs, e em nossa writing strategy trabalharemos com a utilização de opiniões contrárias para fortalecer seus argumentos. So, let's get down to business. Características básicas dos textos. Você já deve ter se deparado com textos diversos que tratam da questão ambiental na atualidade. Esses textos apresentam uma grande variedade de perspectivas, tratando do assunto sob diversos quadros de problematização. É interessante percebermos que a nossa descrição da relação com a natureza que nossa sociedade estabelece está bastante ancorada em nossa estruturação social e nos valores que partilhamos socialmente. Com efeito, um Yanomami não descreveria a natureza da mesma forma que um habitante da Finlândia, por exemplo. Contemplada essa diversidade, podemos pensar então nos textos que comumente encontramos na mídia, em textos acadêmicos e de instituições internacionais. Estes textos geralmente são estruturados de modo a evidenciar causas, consequências e possíveis soluções para os problemas expostos. Dessa maneira, hoje debateremos alguns desses aspectos. Foi comprovado por estudos na área de linguística aplicada ao ensino de línguas que uma das fases mais importantes para que o writing seja bem sucedido é exatamente a do pre-writing, especialmente ao tratar de temas polêmicos. Os alunos se sentiram muito mais confortáveis para expressar suas opiniões a respeito de temas que já haviam discutido e pensado a respeito. E é exatamente o que faremos na aula de hoje, de certa forma, preparando você para a escrita por meio do debate sobre algumas questões ambientais bastante em voga na atualidade. A nossa aula foi fortemente baseada em relatórios oficiais produzidos pela UNEP, United Nations Environment Programme, e pelos trabalhos de outros ativistas, sendo, portanto, uma discussão bastante atual. Organizando o texto. Já comentamos a respeito da estruturação geral de uma 5-paragraph essay e das características básicas da thesis statement. Hoje comentaremos a respeito da estruturação do parágrafo. Segundo Weidauer, um parágrafo é geralmente composto por 3 elementos: a topic sentence, que é a frase core do parágrafo, a qual traz as ideias centrais do mesmo; as supporting sentences, que introduzem e fazem as conexões entre a topic sentence e os outros elementos do texto; e a concluding sentence, que conclui a ideia principal, usualmente resumindo as ideias do parágrafo. Observe que nem todos esses elementos são sempre encontrados em todos os parágrafos. Entretanto, essa visão de estruturação pode auxiliá-lo a diagnosticar se seus parágrafos tratam de fato um de cada ideia. É muito comum esquecermos de fazer o corte no texto e juntarmos muitas ideias densas ou muitos argumentos em apenas um parágrafo. Este modelo pode nos auxiliar no processo de revisão quando observamos de que forma nossas ideias estão organizadas. Falando sobre problemas ambientais e suas causas. Como
Como a aula de hoje traz muitas palavras novas, sugerimos que você consulte um dicionário English, que também consta em nossas dicas de estudo, para ampliar o seu vocabulário, ok? Então, vamos aos nossos exemplos práticos. O trailer a seguir trata de um problema ambiental. Será que você consegue descobrir qual é? Personal injury law has a bad reputation. They call us ambulance chasers, bottom feeders, vultures who prey on the misfortunes of others. Well, if that's true, why do I lie awake nights worrying about my clients? 12 deaths over 15 years, 8 of them children. They think it has something to do with the city's drinking water. Why does their pain become my pain? I'm not interested in money. None of us are. That's not why we're doing this. What we want to know is what happened. I wish I could find a way not to empathize with them. It'd be a lot easier. His opponents will misjudge him. Jan, that suit fits you better than the sentimentality. His clients will distrust him. $5-point-something million spent on what exactly? First-class travel, 4-star hotels? His partners will desert him. Everybody in the firm's working only on this case, which means we have no money coming in. We're talking about our careers here. But the truth Maybe you could go out there to the river. will redeem him. Somewhere out here, somebody had to have seen what happened. These families will never testify. His employees are like loyal subjects. None of them will talk. We're 3 lawyers. They're 300. O trailer que acabamos de ver do filme A Qualquer Preço, em inglês, A Civil Action, trata de um problema ambiental bastante sério, water pollution. A parte mais interessante é que o filme foi baseado em fatos reais e os nomes das pessoas envolvidas não foram modificados. No caso real, os moradores da cidade processaram uma indústria de comida que estava despejando um agente cancerígeno no sistema local, causando muitos moradores a contrair câncer. Essa é uma questão bastante atual. Você a vivencia em seu dia a dia? E quais você acha que seriam as causas desse fenômeno? Será que a poluição industrial é o único agente da water pollution? O trecho a seguir trata de um dos outros agentes que causam a poluição e o rareamento dos recursos hídricos. Every teaspoon of sugar in your coffee requires 50 cups of water to grow it, which is a lot, but not as much as the 140 liters of water or 1,120 cups needed to grow the coffee. Veja quanta água precisamos para o nosso cafezinho com açúcar. A agricultura é uma das causas da poluição por conta da penetração dos agrotóxicos tanto nos lençóis freáticos quanto por conta do seu escoamento para os rios e lagos. Quais outras causas para esse fenômeno você pode listar? Converse com um colega e tente listar pelo menos 5 causas e consequências para esse fenômeno, in English. Agora, quais dessas frases lidam com causas e quais lidam com consequências da water pollution? The movie was about water poisoning. Since there's a lot of sewage disposal at the Tietê River, it has become very polluted. Conseguiu descobrir se tratam de causas ou consequências ou um de cada? Bom, ambos tratam de causes for pollution. A seguir, apresentaremos outras causes and consequences. Veja se alguma delas foi mencionada em sua conversa com seu colega. Causes: sewage and wastewater, que seria água de esgoto e de lixo. Oil pollution. Atmospheric deposition, que é a poluição da água causada pela poluição que está presente no ar, quando essa poluição se deposita na água. Marine dumping, radioactive waste, underground storage leakages, que é quando os depósitos de lixo subterrâneos vazam. Global warming, eutrophication. Eutrophication é quando o ambiente se torna muito rico em nutrientes, propiciando a grande proliferação de espécies que acabam poluindo a água por sua abundância. Ok? So let's go to the consequences now. Consequences. Waterborne infectious diseases causadas pelo lixo, ok? Water poisoning, acid rain, invasive species and ocean acidification. Vamos então ao nosso próximo tópico. Vamos ver o trailer a seguir e tente descobrir de qual problema ambiental ele trata.
10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake. Bom, nós atualmente já estamos bastante informados a respeito do global warming, das causas do global warming, ou seja, the burning of fossil fuels. Mas será que sabemos as suas consequências? Tente pensar em algumas, incluindo as dadas pelo filme. It's not true anymore. Is that the most vulnerable part of the Earth's ecological system is the atmosphere. Vulnerable because it's so thin. My friend, the late Carl Sagan, used to say, if you had a big globe with a coat of varnish on it, the thickness of that varnish relative to that globe is pretty much the same as the thickness of the Earth's atmosphere compared to the Earth itself. And it's thin enough that we are capable of changing its composition. That brings up the basic science of global warming, and I'm not going to spend a lot of time on this because you know it well. The sun's radiation comes in the form of light waves, and that heats up the Earth, and then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is re-radiated back into space in the form of infrared radiation. And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere. And that's a good thing because it keeps the temperature of the Earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable. But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there. E aí, você conseguiu pensar em algumas das consequências para esse fenômeno? Nós listamos algumas. Veja se elas correspondem às que você listou. Early ice thaw, sea level rise, ecosystem shifts and species die off, deadly heat waves, bad air, allergy and asthma, more powerful and dangerous hurricanes, drought and wildfire, intense rainstorms. Veja que o clima de nosso planeta é bastante importante e as consequências são bastante impressionantes, não? Veja agora uma imagem que traz o nosso último problema ambiental da aula de hoje. Será que você consegue descobrir a que essa imagem se refere? If you said deforestation, you're right. Mas você conseguiria descobrir quais são as causes and consequences desse fenômeno? Disruption of water cycle, loss of biodiversity, used for fuel, to create grazing land, to grow crops, flooding and drought, climate change, erosion of soil. Conseguiu separar as causes das consequences? Let's check them out. Causes.
to grow crops, to create grazing land, que é terra de pastagem, used for fuel. Consequences: erosion of soil, disruption of water cycle, loss of biodiversity, flooding and drought, climate change. Ok, já vimos também que tanto as causes quanto as consequences são bastante sérias, né? Agora que já conversamos bastante a respeito das causes and consequences das questões ambientais, como será que expressamos o terceiro elemento que identificamos nos textos? The solutions. Propondo soluções para problemas existentes. De que maneira podemos propor soluções para os problemas que vimos? Vamos tratar de algumas expressões úteis a seguir. Useful language, modal verbs. Ao expressarmos soluções possíveis, podemos nos utilizar de modal verbs, que são usados para expressar a atitude do falante com relação ao que ele fala. Se ele acha que algo deve, must, que pode, may, ou que deveria, should, ser feito. Qual deles expressa maior obrigatoriedade? Veja os exemplos a seguir e tente descobrir quais se referem à habilidade, possibilidade, obrigatoriedade ou quais apontam para soluções. Of course we can use energy-saving light bulbs. Industries should treat the water used before giving it back to nature. If we don't do something to stop deforestation, we may cause the extinction of all species of wildlife. We must protect endangered species in order to avoid their extinction. E aí, você conseguiu descobrir o que cada sentença faz? Vamos ver a resposta agora. Na primeira, of course we can use energy-saving light bulbs, nós estamos expressando ability, falando sobre algo que nós podemos fazer. Na segunda, industries should treat the water used before giving it back to nature, estamos falando a respeito de algo que deveria ser feito, então, giving a piece of advice. If we don't do something to stop deforestation, we may cause the extinction of all species of wildlife. Veja, o may se refere a uma possibility. We must protect endangered species in order to avoid their extinction. Veja que o must se refere a algo que nós devemos fazer, então é obligation. A seguir, nós mostraremos algumas outras possibilidades para sugerir solutions. Aqui nós podemos ver algumas expressões used to express ability, alguns modal verbs. Primeiro começamos com can. We can save the planet if we recycle. Veja, estamos falando sobre algo que nós podemos fazer, nossa habilidade, que está ao nosso alcance. E be able to. Our children will not be able to live in this planet in the future if we don't stop destroying it. Aqui na negativa nós mostramos que a pessoa não terá habilidade, ela não terá meios para fazer. So, they won't be able to live. Ok? A seguir, expressing obligation. Must. Human beings must stop destroying wildlife. Veja, é bastante forte, nós devemos parar de destruir. Be supposed to. Sewage is supposed to be treated before it's dumping on rivers. Ok? Veja, be supposed to é algo que nós esperamos que alguém faça. Sewage is supposed to be treated. Isso deveria ser feito. Okay? Have to. People have to rethink agriculture in order to build a sustainable way of life. Okay? Nós temos que repensar. E por último, have got to. People have got to rethink agriculture in order to build a sustainable way of life. A diferença entre o have to e o have got to é que o have to tem uma característica de pertencer mais ao inglês norte-americano e o have got to é mais comumente encontrado no inglês britânico. Também temos a seguinte interpretação de que o have got to apresenta uma carga de dever um pouco maior do que o have to. Há várias interpretações com respeito a esses dois modal verbs. Ok? Expressing advice. Vamos falar então de conselho. Should. Polluting companies should be fined. Então, elas deveriam ser multadas. Ought to. Mining activities ought to be regulated by a specific organization. And finally, had better. People had better preserve endangered species. Temos aqui então 3 formas de expressar conselhos. E por último, expressing possibility, uma outra forma de propor soluções. Could. Drought rates could increase dramatically due to global warming. May. Soil erosion may be a great challenge for future generations. Will, uma probabilidade aqui um pouco mais forte. Many animals we know nowadays will disappear forever. Ok? Uma mais com o caráter de uma previsão. Ok? And
there might be less oxygen in the atmosphere. Vimos então que há uma série de maneiras de propormos soluções para os problemas que observamos em nosso planeta. Agora nos debruçaremos sobre formas que temos para utilizar opiniões contrárias em nossa argumentation. Expressing controversy. Já comentamos que a fim de defendermos um ponto de vista, nós também temos que nos mostrar como argumentadores competentes e informados. Uma estratégia para realizarmos isso é incluindo opiniões contrárias em nossa argumentação, a fim de demonstrarmos nossa ciência a seu respeito. Nos exemplos a seguir, quais das sentenças se utilizam de controversy? Some people say that global warming is caused by the gases produced by cows. We may agree with the statement that there are several consequences of water pollution. It is sometimes believed that deforestation is not the main cause of global warming. Eutrophy is said to be the proliferation of plant life, especially algae, which reduces the dissolved oxygen and causes the extinction of other organisms. It's common ground that action must be taken. Conseguiu encontrá-las? Vamos conferir? Let's go. Some people say that global warming is caused by the gases produced by cows. It is sometimes believed that deforestation is not the main cause of global warming. Eutrophy is said to be the proliferation of plant life, especially algae, which reduces the dissolved oxygen and causes the extinction of other organisms. A seguir, nós listaremos mais algumas expressões úteis para realizar essa operação discursiva. Some people say that. Some people think that. We are told. It is sometimes believed. It is commonly thought. Is said to be, or are said to be. It can be argued that, or it may be argued that. Agora que já sabemos várias expressões para tratar das causes, consequences and solutions, voltemos à estruturação do nosso paragraph. Writing strategy. Paragraph structure. A estruturação de um parágrafo pode ser vista como um microcosmo do nosso texto. Cada parágrafo tem uma função no organismo e é responsável por cuidar de uma ideia. Mas como podemos alinhá-la em nosso texto? Whitehouse sugere uma estrutura possível para cada parágrafo, que consiste em topic sentence, supporting sentence or supporting sentences and concluding sentence. Vamos analisar os textos a seguir e tentar identificar cada um desses elementos. At current deforestation rates, the environmental services of the world's major forests will collapse long before the last tree has been cut or the last hectare cleared. More than 1 billion of our fellow human beings depend on forests, and if they continue to be lost, then rainfall patterns, hydrological cycles, and soil productivity will be affected in countries that are now major suppliers of rice, grain, sugar, beef, and other essential food supplies to the rest of the world. So, conseguiu encontrar a topic sentence, supporting sentence and concluding sentence? Bom, esse texto tem apenas a topic sentence e uma supporting sentence. Será que você consegue encontrar qual é a topic sentence? Let's go. At current deforestation rates, the environmental services of the world's major forests will collapse long before the last tree has been cut or the last hectare cleared. Nós temos aqui a ideia principal do texto. A seguir, você pode notar que nós temos as supporting sentences, que trazem ilustrações e que ampliam essa ideia apresentada na primeira sentence. Vamos vê-las? More than 1 billion of our fellow human beings depend on forests, and if they continue to be lost, then rainfall patterns, hydrological cycles, and soil productivity will be affected in countries that are now major suppliers of rice, grain, sugar, beef, and other essential food supplies to the rest of the world. Veja que aqui o autor exemplifica de que forma a topic sentence acontecerá. Vamos agora a mais um exemplo. Forests play a critical role in these issues, supplying the food, fuel, and oxygen on which communities and ecosystems depend. And they must be seen from a gender perspective. Women, in most cases, are not woodlot owners, nor do they even have the right to own land, and therefore have little say over how forests or other lands are used.
This results in discriminatory policies that are doing more harm than good to the most vulnerable populations. Será que você conseguiu encontrar todos os elements? Vamos agora ao nosso texto destacado. O que destacamos no texto, and they must be seen from a gender perspective, se trata do topic sentence. Já a concluding sentence é This results in discriminatory policies that are doing more harm than good to the most vulnerable populations. Enquanto que as outras são supporting sentences, já que articulam as ideias apresentadas nas principais. A concluding sentence pode ser um gancho para o próximo parágrafo ou o encerramento da topic sentence, ok? Eu espero que a aula de hoje o tenha inspirado a trabalhar com esse tópico. Você pode entrar em um dos periódicos que apresentamos e ler mais alguns textos a respeito de temas ambientais, além de utilizar suas ideias para expressar suas opiniões e construir um texto a respeito de environmental issues. Good luck! Hello, welcome to our Study Hints. E a nossa primeira dica de hoje é um English Dictionary online para você consultar e tirar as suas dúvidas, não só a respeito da aula de hoje, como a respeito de qualquer palavra que você possa vir a encontrar. Dê uma olhada aqui no Cambridge Dictionaries Online. Suponhamos que você queira procurar acid rain, por exemplo. Você digita, clica o Enter ou em Look It Up e ele procura o significado da palavra ou expressão. Veja, no nosso caso, ele encontrou uma série de expressões com acid, entre elas acid rain. Então você pode clicar na expressão que lhe interessa e conseguir a definição, ok? É bastante interessante e você tem acesso a uma série de expressões, idioms e palavras novas, ok? Vamos agora à nossa segunda dica, que é o site do Live Earth, de onde foi retirado aquele videozinho sobre 5 good reasons for giving a damn, ok? Vamos aqui ao site do Live Earth. Neste site, aqui é o começo do site do Live Earth, ok? Nesse site você tem acesso a uma série de textos a respeito de environmental changes e solutions for the global warming and environmental problems in general, ok? Então dê uma olhada. Aqui logo no começo, Green Tips to Grow On. Eles nos ensinam como plantar uma árvore e o que você pode solucionar de problemas se plantar uma árvore. Esse site é bastante rico e traz uma série de vídeos, de textos e links para outros sites, além de você conseguir mais informações a respeito do que é esse movimento Live Earth, ok? E por último, nós vamos lhe mostrar o site da UNEP, ok? United Nations Environmental Program, ok? E foi daqui que nós selecionamos os artigos que mostramos no dia de hoje, ok? Você tem acesso a uma série de periódicos produzidos mundialmente, inclusive vários dados a respeito do Brasil, vários estudos feitos sobre a América Latina, ok? Você pode ter acesso a esses periódicos tratando de questões ambientais neste site. Vamos dar uma olhada. Veja, ele é dividido por tópicos, so climate changes, disasters and conflicts, ecosystem management, environmental governance, ok? Você tem acesso a uma série de tópicos, ok? Sobre aqui a instituição, você tem acesso ao News Center, a Multimedia, Publications e Calendar, para você saber o que acontece na sua região, ok? E Awards, ok? Espero que você goste das dicas de hoje, que você acesse os sites e se informe mais sobre o environment, ok? Thank you very much and bye bye.